Bom dia, galerinha. Show! Boa sexta-feira para todo mundo, para todos os meus amigos que gostam de futebol, para todos os meus parceiros que me acompanham de segunda a sexta-feira aqui no YouTube, para a gente vivenciar esse mundão gostoso e apaixonante chamado futebol, onde aqui você fica por dentro de tudo que vem acontecendo nesse mundão da bola, especulações do mercado da bola. A janela só vai se abrir só em janeiro, mas tem muitas novidades, muitos clubes já estão se movimentando, já estão de olho em alguns atletas, já estão mandando soltar notas de que está interessado em fulano, em ciclano, em beltrano, já para ir seduzindo os jogadores, já para ir deixando as equipes que são donas dos seus passes no momento já em alerta para possível renovação ou conversas. Quer dizer, os caras soltam as notas, tem muito dinheiro em caixa e os times relativamente pequenos sabem que dificilmente vai segurar os seus atletas, então já começa aquela corrida mental para a janela de janeiro. Tem a Série B pegando fogo, tem gente que um dia desse era zona de rebaixamento, virou líder, mas já caiu para a quarta colocação e se vacilar já sai de dentro do G4. Essa Série B tá pegando fogo, meus parceiros. Tem muitos jogos das eliminatórias Copa do Mundo lá na Europa e claro, eu vou trazer aqui os resultados para vocês. O Erivan Monteiro, meu parceiro, tem tudo do mundo do futebol de segunda a sexta-feira. Cola com a gente, meu parceirinho. Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, dá aquele hype no canal. Dê uma olhadinha como é que tá a sua inscrição, que às vezes o YouTube dá uma bugada e você dá um hype na sua inscrição e deixa aquele like gostoso, maroto. A sua opinião, a sua participação é mais que bem-vinda aqui no Erivan Monteiro no YouTube. Aqui tem tudo além daquela opinião diferenciada, sem mimimi, sem babação de ovo, sem aquela frescurada toda quando se vai falar de determinados times, jogadores, treinadores. Aqui é só a verdade nua e crua, doa a quem doer, meu parceiro. Não tem papas na língua não, beleza? Vamos começar de Série B, porque a Série B pegando fogo. E eu vou começar com o Atlético Paranaense. Estava fora da zona de classificação, oscilou demais, veio de alguns jogos e entrou entrou entre os figurantes, entrou na zona de classificação para a elite do futebol brasileiro do ano que vem. Só que a Série B, meu parceiro, é uma gangorra imensa. Os times oscilam demais, até porque a maioria dos times também se equivalem, tá ligado? Aí saiu dos primeiros colocados anteontem na rodada da Série B. E ontem, se batesse o Remo fora de casa, voltaria para o G4. Só que não foi isso que aconteceu. Bateu, martelou, sufocou, colocou o Remo nas grades, mas o Remo segurou a pressão e bateu o Atlético Paranaense fora da zona de classificação para a primeira divisão do ano que vem, 2-1 para a equipe do Remo. O Curitiba segue firme e forte e bateu o Atlético Goianiense por 2-1 e abriu 4 pontos do segundo colocado Goiás. Curitiba agora com essa vitória foi a 56 pontos, líder firme e forte da Série B. Vai voltar campeão, na minha opinião, beleza? Ferroviária 0, Chapecoense 1, encostou ali a Chapecoense, hein, pai? Avaí 3, Volta Redonda 0. E a classificação da Série B tá assim, ó. Muita gente ainda tem chance de entrar nesse G4, hein, pai? Muita gente. Mas até daqui o final da rodada, ou o final da Série B, vai ter muitos confrontos diretos entre esses times. Mas vamos lá, do primeiro até o nono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Do primeiro ao 11º, são 11. Curitiba 56, Goiás 51, Chape 50, terceiro, e Criciúma 50, o quarto. Aí vem o quinto, também com 50. Novo Horizontino, Atlético Paranaense 48, Remo 48, CRB 46, Cuiabá 46, Atlético Goianiense com a vitória na rodada atrasada para cima do Atlético Paranaense, chegou também aos 43, e o 11º o Avaí com 46, e o 11º o Avaí tem 43, esses são os que eu acho que podem figurar aí na elite do futebol brasileiro do ano que vem. Porém, para mim, Curitiba e Goiás já estão garantidos. Agora tem Chape, Criciúma, Novo Horizontino, Atlético Paranaense, Remo, CRB, Cuiabá, Atlético Goianiense e Avaí. Esses são os que podem aí ainda tentar uma chance dentro
dos 4 primeiros que vão para a Série A. E aí, meu parceiro, quem você aposta? Para mim, Goiás e Curitiba já estão lá. Agora, da Chape até o Avaí, eu acho que isso aí pode mudar ainda mais, hein, pai? Bom, é a minha opinião, mas a sua opinião é a que vale aqui. E ainda agora, há pouco, no horário de Brasília, Seleção Brasileira 5, 2 gols do Estevão, 2 gols do Rodrigo, 1 do Vinícius Júnior, 5-0 para cima da Coreia do Sul. Aí eu te pergunto, qual é a relevância que tem Coreia do Sul para o futebol mundial? Qual é a relevância de um jogo desse para a Seleção Brasileira? Vai servir de quê? Qual é o parâmetro você enfrentar Japão e Coreia do Sul para quem vai ter uma Copa do Mundo daqui a pouco, no ano que vem, junho? Tá bem aí, o 2026 está bem aí. Esses são os times que a Seleção Brasileira tem que pegar. Não é melhor pegar os europeus, não? Ah, Erivan, mas tem as eliminatórias de lá, eu sei, mas de uma Copa do Mundo para outra tem 4 anos. Por que não consegue... a Seleção Brasileira não consegue amistosos com seleções como a Inglaterra, como a Alemanha, como a Croácia, como a Áustria, até mesmo a Eslováquia, que é uma boa seleção? Por quê? É só essas porcaria. Ei, meu parceiro. Aí a imprensa brasileira, ai meu Deus, Estevão fez 2 gols. É um novo Pelé também? Será que vão chamar? Porque o Endrick era o novo Pelé. O Endrick que tem uma estátua no banco do Real Madrid, porque não sai do banco. Será que o Estevão agora é o novo Pelé? Novo Neymar? Meu Deus do céu, já estou vendo as manchetes. Estevão surgindo como nova promessa dos futebol brasileiro. Eliminatórias para a Copa do Mundo na Europa. Erivan Monteiro trouxe os placares. Claro, aqui é completo. Dinamarca 6-0 na Bielorrússia. Escócia 3-1 para cima da Grécia. Malta levou de 4-0 da Holanda. Áustria 10-0 para cima do San Marino. 10, meu parceiro. Minha Nossa Senhora. Ilhas Faroé 4-0 no Montenegro. República Tcheca e Croácia 0-0. Chipre e Bósnia e Herzegovina 2-2. Hoje teremos muitos jogos pelas eliminatórias europeias, hein, pai? Cazaquistão recebe o Liechtenstein. A Alemanha recebe a Luxemburgo, esse é mamão. A Irlanda do Norte recebe a Eslováquia perigosíssima. A França recebe o fraco Azerbaijão. Kosovo e Eslovênia. Suécia e Suíça. Bélgica e Macedônia do Norte. Vão achando que a Macedônia do Norte é fraca. Islândia e Ucrânia, jogos de hoje das eliminatórias para a Copa do Mundo na Europa. E amanhã tem o tão sonhado jogo dos palmeirenses. Palmeiras recebe a equipe do Juventude com muitos desfalques, mas vamos esperar que o Palmeiras de Parque Antártica vença esse jogo, vença o Red Bull Bragantino e chegue para o confronto contra o Flamengo ou com 6 pontos, a depender do Palmeiras e do jogo do Flamengo contra o Botafogo, ou com 3 pontos, a depender do jogo de amanhã contra a equipe do Juventude, que é muito perigoso esse jogo, porque está sem mais de 5 titulares da equipe. Então, não vão achando que esse jogo vai ser fácil para o Palmeiras, que não vai ser. A não ser que o Palmeiras faça ser fácil, mas aí já é outros 500. E o Erivan Monteiro, sempre que tiver novidade, eu vou trazer aqui no nosso canalzinho no YouTube. Então, meu irmão, já cola com a gente aqui e obrigado a todos vocês que fizeram parte do Erivan Monteiro durante essa semana. Obrigado pelos elogios, pelas críticas, pelos seus comentários, pelos likes. Continuem dando like, continuem se inscrevendo. Nos ajude a chegar aos 2.000 inscritos e no final do ano, quem sabe, a meta de 5.000 inscritos eu cheguei a bater com a ajuda de vocês. Se Deus quiser, bom final de semana a todos. Tem live lá nas minhas outras redes sociais. Tamo junto e misturado.